Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, cá está o momento mais aguardado daquilo que são estas 2 semanas de pura loucura, em que os debates, alguns começam às 18 horas, outros começam às 9 ou às 10, e o Cláudio aqui está, noite dentro, a trabalhar para vos trazer uma análise, se calhar a detalhes que vocês já viram ou ouviram, outros que se podem ter passado ao lado. E, portanto, aqui estou eu com, mais uma vez, aquelas folhas magníficas e, portanto, apenas um lado é que eu escrevi. Portanto, devo dizer que e para este primeiro dia de debate, e vocês sabem, acompanharam nas redes sociais, portanto, se não segues o Instagram do Podcast Conversa, então eu não sei o que estás à espera, é uma questão de ir lá seguir, Podcast Conversa, no Instagram, segue, porque existem sondagens, existem atividades que vão acontecendo, complementos àquilo que são os episódios, sobre as matérias que justamente são trabalhadas ou aquilo que vai sendo a atualidade. E, portanto, eu andei-me aqui a guardar para estas 2 semanas de loucura, porque realmente é o ponto alto daquilo que é o comentário político, portanto, poder estar a assistir a todos estes debates e, portanto, trazer para vocês esta mesma análise. Portanto, como eu disse, então, no Instagram estava com uma grande expectativa para aquilo que seria o debate, sobretudo este primeiro debate entre Iniciativa Liberal e Partido Socialista, aquilo que é uma visão antagónica daquilo que são políticas para a economia, para a forma de estar do Estado e o seu posicionamento, mas também por componentes sociais. Portanto, muita coisa aqui em análise, só que não. A questão é que foi um debate fraquíssimo. Para já, não tivemos Pedro Nuno Santos no seu expoente máximo, portanto, não foi desafiado o suficiente para explodir. Portanto, vimos que foi um Pedro Nuno Santos ali a controlar o jogo, muito tranquilo, portanto, pouco importunado. Só no final é que tivemos aquilo que o Instagram da Iniciativa Liberal colocou como o remate de Rui Rocha, mas também é apenas isso que saliento como ponto mais alto do Rui Rocha, é justamente esse último minuto e meio. Por outro lado, aquilo que é o ponto mais alto de Pedro Nuno Santos é aquilo que nos difere aqui os dois, é que eu vou chegar ao dia 11 e tenho que saber como é que é de governar e quem é que eu vou pagar. Portanto, aqui Pedro Nuno Santos a puxar aí dos seus galões, a dizer, calma, Rui, tu apenas és oposição, eu sou o tipo que está aqui no governo e, portanto, sou eu que sou o real candidato a Primeiro-Ministro, sou eu que vou, num cenário hipotético, governar Portugal por 4 anos, o tempo que for. Portanto, há aqui uma clara diferença. Eu queria aqui deixar-vos também aqui um pequeno detalhe que eu achei curioso, foi que Pedro Nuno Santos apresenta-se com uma camisa e gravata azul, já Rui Rocha apresenta-se com uma camisa branca e uma gravata, vamos chamar, bordeaux, pelo menos. No mínimo, é assim um pouco inverso, se é que vocês acompanham a ideia. Bom, foi apenas um pequeno detalhe que achei interessante de verificar. Ora, aquilo que importa também aqui dizer-nos é que a questão do PS Açores, a questão das eleições dos Açores, marcou justamente o início do debate e, fazendo aqui um preâmbulo daquilo que foi também o debate, uma nota pessoal de Pedro Nuno Santos, dizer que tinha havido dirigentes da Iniciativa Liberal e do Chega que o tinham atacado pessoalmente, referente às suas ajudas de custo e também à questão do valor do IMI que o mesmo pagava ou deixava de pagar, o valor em si. Portanto, foi uma acusação ali imputada, portanto, ou seja, aparece-nos ali como uma forma de coitadinho de mim, mas quando vamos bem analisar isto, é um apontar de dedo e as escolhas não são ao acaso, em que se diz o eleitorado, dirigentes e eleitorado do Chega e da Iniciativa Liberal. Portanto, pode ter sido súbito para muita gente, para mim, eu achei interessante isto, há aqui uma colagem
posso estar também aqui a ver coisas que não existem, mas para mim é uma colagem da Iniciativa Liberal ao Chega por parte de Pedro Nuno Santos, no sentido de vocês os dois têm o mesmo tipo de comportamento. E Rui Rocha, passivo como foi todo o debate, não deu grande resposta a isso. Portanto, Pedro Nuno Santos diz que confia naquilo que são as atitudes do PS Açores, e a Iniciativa Liberal dá aqui também sacudir um pouco a água do capote, quando nos diz que tem aqui respeito pela autonomia dos Açores, mas que também mostrou que foi pela sua identidade, ou seja, nós não queremos ir misturados com o AD. Portanto, tem sido uma crítica que alguns setores, alguns analistas têm feito de que a Iniciativa Liberal devia de ir coligada nesta grande família da AD, mas a questão aqui que se coloca é justamente isso, que é a independência. Portanto, aquilo que nós podemos, isto depois é um paralelismo que se pode fazer com o debate seguinte, porque incorpora o PAN, é de que os acordos são feitos de forma tática e dependente das questões. Portanto, aponta-se muitas vezes a crítica à Iniciativa Liberal de que fez cair o governo dos Açores, e, portanto, aquilo que nós assistimos é que não houve um real benefício por parte da Iniciativa Liberal nestas eleições. Aquilo que nós olhamos é que nós temos um aumento de cerca de 470 e poucos votos nos Açores. Quem colocou isso foi o Tuga Liberal, portanto, um abraço ao Tuga Liberal. Portanto, é pouquinho, como alguém já dizia antigamente. Portanto, aquilo que nós depois temos por parte de Pedro Nuno Santos é a vontade de ter uma economia sofisticada, a ideia de ter que o Estado não pode apoiar todas as empresas, o Estado não pode ir atrás de todas as empresas porque o Estado tem recursos limitados. Ora, isto aqui é contraposto ao longo do debate por parte de Rui Rocha, e bem, que é com a questão de que a carga fiscal é altíssima e, portanto, dinheiro não falta ao Estado. Aquilo que acontece é que, claramente, o Estado está mal gerido e aquilo que são as coisas do Estado estão mal geridas. Portanto, isso importa-nos aqui frisar. Ainda estamos a perceber como é que este choque fiscal vai ter reais repercussões, porque a questão não é, como diz Pedro Nuno Santos, eu aqui acompanho Pedro Nuno Santos neste comentário, que é aquilo que são os gráficos, aquilo que é o papel e aquilo que são os outdoors, é uma realidade. Outra realidade é aquilo que realmente acontece, isto é, a economia não é física. Quer isto dizer o seguinte: quando umas ações, antes de caírem a pique, elas desaceleram como se fosse um autocarro. Ora, a economia não tem massa. Portanto, se não tem massa, não tem período de desaceleração. Portanto, se é para cair, cai. E o que significa que um choque fiscal pode-nos dar isto. Ou seja, poderemos ter, durante algum tempo, este choque fiscal, portanto, uma turbulência naquilo que é a economia, naquilo que é a vida social das pessoas. Todavia, como já muitos liberais vieram aqui ao podcast dizer, que são dores de crescimento. Portanto, pode doer um bocadinho no início, portanto, haver aqui uma recalibragem e tudo mais, mas, como Rui Rocha diz, com as contas da Iniciativa Liberal, uma pessoa que ganha um salário mínimo de 1.800 euros leva ao final do ano mais 2.000 euros na carteira. E, portanto, aqui a ideia da Iniciativa Liberal é as pessoas gerem o seu dinheiro, o Estado deixa de impor. E por falar aqui em imposição, importa-nos também falarmos aqui da questão da saúde, que é sempre algo que o Partido Socialista se agarra quando é o Partido Socialista e a esquerda de uma forma geral, quando é para atacar a Iniciativa Liberal, é que a partir do momento que é menos Estado, deixamos o Sistema Nacional de Saúde ir abaixo, deixamos tudo um par de botas acontecer em relação àquilo que nós chamamos, grosso modo, de Estado Social. Ora, isso é uma coisa que Rui Rocha vem a dizer-nos no debate, que aquilo que se permite, aquilo que se quer fazer é haver uma compensação, um sistema compensatório entre aquilo que é o público, aquilo que é o privado e as misericórdias, portanto,
a componente social que também deve ser aqui chamada à razão. E aqui é dar a opção à pessoa de ou estás num sítio, ou no outro. E, portanto, o tempo que tens de espera é X, Y, Z. Portanto, é um pouco a gestão privada que temos com isso. Depois há aqui a questão das derivas ideológicas, de que Pedro Nuno Santos diz que não tem nenhum dogma político, mas a verdade é que Rui Rocha salienta aí bem que o Partido Socialista, se não tem dogma ideológico, porque é que então acabou com as parcerias público-privadas quando Pedro Nuno Santos diz que as quer recuperar? A questão aqui que nós ficamos na dúvida com Pedro Nuno Santos, e isto ficamos na dúvida porque isto é muito complicado, porque se dizem que, e isto era um dos argumentos de alguma malta anarquista nos anos 80 e 90, era que se o voto é uma arma, não a dês, porque depois ficas sem arma. Portanto, é um pouco esta lógica que é, se nós vamos votar no Pedro Nuno Santos, será que ele nos vai cumprir tudo aquilo que ele nos disse? Ou seja, será que ele consegue fazer uma outra versão melhorada de socialismo democrático que António Costa não nos deu, quando nós sabemos que António Costa, apesar de tudo, era um pouco mais à direita daquilo que é Pedro Nuno Santos? Isto fica complicado de gerir. Todavia, Pedro Nuno Santos carrega a tónica de eu sou um homem sério, portanto, aqui para governar estarei cá eu. O Rui Rocha, para mim, foi demasiado passivo, em que não foi capaz de repostar, fez muito, claro, sim, e deu pouco combate às coisas. Portanto, aquilo que alguns comentadores também disseram foi que Pedro Nuno Santos falou para o país, já Rui Rocha falou para a claque. E às vezes este é um problema na comunicação, na forma de estar da Iniciativa Liberal e dos seus dirigentes, é que apenas se preocupam com aquilo que são os seus votos ganhos, os convertidos, como eu costumo muitas vezes dizer. Nós, quando estamos em política, nós não podemos falar para convertidos. Nós temos que falar para o eleitorado todo. Ou seja, eu não vou fazer algo que apenas agrade a determinado público, porque esse público já está comigo. É o meu público base. É um público base que, por mais piruetas e saltibancos que eu tenha aqui, não deixará de acreditar no meu projeto, não deixará de votar em mim, etc. Portanto, aquilo que nós temos que fazer quando estamos a disputar uma eleição é vamos a todos os votos. É converter aquilo que é inconvertível. Porque nunca se sabe quando se desencanta um voto. A minha perspectiva e a minha forma de trabalhar enquanto consultor político é esta. É todos os votos servem para ganharmos as eleições. Porque isto é tudo um jogo. E, portanto, ou conquistamos ou não conquistamos. Não é por a torre ser mais difícil de conquistar que não viemos para lá um bispo, ou um cavalo, ou um peão. É tão simples quanto isto. E, portanto, aquilo que eu senti por parte do Rui Rocha foi que eu já dei o número. Então, esta questão de o Pedro Nuno Santos diz, não, estamos a falar aqui dos 9 mil milhões de euros, e o Rui Rocha diz, não é esse o número. Não, eu já dei o número, não é esse o número. Não. Se ele está a dizer um número, tens de contrapor aquilo que é o número real, ou pelo menos aquilo que é o número que o teu gabinete deu. E aquilo que eu sinto por parte de Rui Rocha é que consegue ter um discurso mais ou menos interessante que alguém lhe escreve e não consegue ser tão cativante num debate. E este era o debate que Rui Rocha tinha ganhado. Tinha que mostrar o porquê que nós temos que sair do modelo socialista para entrar para um modelo liberal. Porque depois lá está, cai-se nestas rápidas armadilhas e discurso barato de que os portugueses, os jovens portugueses, imigram para países onde têm a carga fiscal mais elevada do que a portuguesa. A questão é também quais é que são os salários e quais é que são as contrapartidas. Porque a questão é que para alguns dos países para onde os nossos portugueses imigram, não só têm um salário mais alto, mas como também têm um sistema social que funciona melhor que o nosso. Porque se calhar não é tão gordo quanto o nosso. A Hungria também tem 33%, por exemplo, de carga fiscal, mas toda a gente recebe tudo do Estado Social. Isto apenas para dar um exemplo. Portanto,
as coisas funcionam desta forma. A França, como já é um país com maior dimensão, com mais coisas para dar, já não consegue responder tão bem a estas realidades, por isso é que muitas pessoas, no caso francês, e que eu conheço, recorrem ao privado, porque o público está saturado. E, portanto, as coisas são desta mesma forma. Mas aqui, o Pedro Nuno Santos tem um discurso mais maturo e que eu achei interessante, que tem a ver com o facto de perceber que afinal temos que fazer melhor gestão e não é apenas a tirar dinheiro para o problema. Portanto, isso aí acho que é importante, porque a questão é, as ideias da iniciativa liberal são boas, mas elas não foram bem defendidas, não foram bem debatidas. E quando as coisas não são bem defendidas, não são bem debatidas, parece que elas realmente não existem, ou que não são assim tão boas, sabem? É quase do estilo morrer pela causa, entendem? Portanto, aquilo que eu senti foi que o Rui Rocha não se bateu realmente pela causa. Mas esta é a minha perspectiva e, portanto, o Rui Rocha cai muito nesta narrativa de que não podemos repetir a mesma receita, e é um pouco isso, que é como é que é possível que nós, após 10 anos de socialismo, vamos continuar a cair nas mesmas coisas, como é que vamos votar novamente, e depois, obviamente, tem aqui a questão das sondagens que o Rui Rocha introduz, mas que eu, se fosse ele, não tinha introduzido, porque lá está, Pedro Nuno Santos, uma das suas últimas falas que eu tenho aqui registadas é não vamos falar de sondagens, porque justamente as sondagens para a iniciativa liberal não têm sido boas. Portanto, tem havido erros na comunicação, aquilo que são as equipas de consultores políticos da iniciativa liberal têm que perceber o que é que está a acontecer e tentar mudar, porque a estratégia dos cartazes já não funciona, sabem? Quando nós somos novidade, tudo funciona, tudo é engraçado, achamos muita piada, mas é preciso fazer mais do que isso. É realmente demonstrar casos práticos, como foi o caso do Serviço de Ortopedia aqui do Garcia de Horta, com o caso dado. Portanto, é importante aqui fazer perceber que esta queda das tributações, portanto, menos impostos, menos Estado, é uma coisa que resulta tanto para pessoas como para empresas. É preciso realmente demonstrar isso. Não é apenas fazermos quadros bonitos, dizer que a Irlanda fez e funcionou. Não, é preciso. Também não convém estar a dizer, mas isto funciona na Alemanha e noutros países. Não, é enunciar, é dar casos práticos. Porque só com casos práticos é que as pessoas acreditam. Só com casos práticos que as coisas tornam-se veracidade. Portanto, aqui está uma dica bónus e gratuita para a campanha. Portanto, volto a dizer, para mim, o discurso-chave, a frase-chave de Rui Rocha foi: Pedro Nuno Santos foi incompetente na habitação, na ferrovia e na TAP. Por outro lado, aquilo que Pedro Nuno Santos diz é: eu sei que o Rui não vai governar e eu tenho que pagar as contas no dia 11 de cada mês. Portanto, isto para mim parece-me ser uma frase boa para ambos os lados. Portanto, estes são os casos. E agora, pronto, vai depender muito dos outros debates. E lá está. Os debates, cada debate é um debate. Percebemos que cada um tem um estilo diferente. E isto de forma geral para os candidatos. Portanto, vão ver depois, a partir de agora, a partir deste momento, pontos de comparação em que dizemos que aquele candidato esteve mais seguro contra este candidato esteve melhor contra o outro, e por aí vai. E isto aí é importante de nós olharmos e percebermos que caminho é que isto vai e o que é que nós pretendemos daqui para a frente naquilo que são as disputas eleitorais, aquilo que é a cobrança de promessas e, obviamente, aquilo que é depois o dia 10 de março, o votar. Portanto, da minha parte é tudo. Vamos ver-nos aqui por mais análises aos debates e, portanto, reforço a ideia que deixo todos os anos: vota nas eleições,
procura mais sobre os vários candidatos, mesmo que sejam projetos e ideias, partidos que tu à partida achas que não têm nada a ver contigo, procura. Pelo menos vê. Pelo menos, nem que seja para, na discussão do café com os teus amigos, seres o tipo que mais sabe. A regra já sou eu esse tipo. E às vezes sou um bocadinho chato nos cafés. Portanto, aquilo que é importante aqui é mesmo de estudares, veres o que é que está a acontecer, quais são as principais propostas. Se calhar ainda te vais surpreender. E já sabes, dia 10 de março, vota. Um abraço.